para a aula de hoje, a gente vai acessar esse sistema aqui, ssd.baciaspcj.org.br, e ele vai te remeter por uma página de login. Não precisa ficar com medo não, a gente vai criar uma conta. Então é só clicar aqui, criar uma nova conta, ele vai te remeter para um cadastro. E aqui você coloca seus dados, nome, e-mail. É importante se cadastrar com o e-mail da USP, porque daqui a pouco eu explico esse motivo, mas fica mais fácil para eu selecionar os alunos e fazer um upgrade na conta. A senha da sua preferência, instituição a USP, cargo aluno, telefone não precisa preencher. São Paulo, SP. Integrante do comitê é quem faz parte, né? Então, quem é prefeito de município, integrante da sociedade civil, a gente infelizmente não é ainda. E aí, depois de preenchido, tem o botão salvar aqui embaixo do lado esquerdo. Bom, telefone é obrigatório, mas acho que a gente consegue se cadastrar mesmo assim. Bom, ele vai pedir para a gente verificar o e-mail. Então, o que a gente tem que fazer? Acesse o nosso e-mail da USP, vai ver que recebeu um e-mail do sistema, né? E clica nesse link aqui para ativar. Bom, ele vai dizer que ativou com sucesso e aí, bom, a gente vai lá na página de login para fazer o login. Bom, esse sistema aqui ele é o SSD considerado a versão 2. Na aula passada a gente já mostrou o SSD, que seria a versão 3, para essa parte mais de mapas e monitoramento. Então isso aqui a gente vai pular, hoje a gente vai para a parte da modelagem. E o que a gente vai criar vai gerar cenários. Então por isso que é importante cadastrar lá com o e-mail da USP, porque aqui para a gente não está aparecendo um botão, que é o botão de criar um cenário novo, né? Então, quando a gente se cadastra, a gente só consegue olhar um cenário que já existe, mas a ideia é que a gente crie um cenário, por isso que é importante cadastrar com o e-mail da USP. Bom, pessoal, aí já feito o login e ter dado o upgrade, a gente vem aqui no menu modelagem, cenários, e aí tem que aparecer esses dois botões aqui pra gente poder criar um cenário. Então aqui a gente vai, não vai começar do zero, né, porque seriam muitos dados para ser carregados, então a gente vai usar um cenário base para poder gerar outro. Então é só clicar aqui em criar cenário, o nome do cenário que a gente vai dar pode ser exercício 1 e observações, né? A gente pode colocar aqui aula de gestão de recursos hídricos. E a gente vai importar do cenário que a gente tem. Clicando aqui em criar, ele vai gerar o cenário. Clica OK, fecha. Bom, e aí esse exercício 1 ele vai aparecer aqui nos meus cenários. Então isso aqui é o cenário público. Se a gente clicar aqui no cenário público, a gente vai ver que só tem a opção de simular. E se a gente voltar aqui e clicar no nosso cenário, a gente vai ver que aparecem mais opções aqui. A gente pode editar o cenário, simular, excluir ele ou compartilhar com quem a gente deseja. Bom, vamos tentar entender um pouquinho melhor o que dá para mudar nesses cenários, né? A modelagem em si mesmo.
Então, clicando aqui em editar, a gente vai ver que dá para... tem os dados gerais do cenário, né? Seria o nome, o grupo. O grupo é para agrupar naquelas abas, vamos deixar aula. A descrição, a gente pode mudar a descrição. A gente pode trabalhar tanto com um cenário ideológico de vazão de referência, ou seja, uma vazão só para ele ver, faz a simulação, ou não, a gente pode trabalhar também com séries históricas. Bom, vamos começar com a vazão de referência mesmo. Bom, vamos fechar aqui. E simular a qualidade da água. Se a gente vier por município, tem todos os dados referentes ao município. Vamos escolher, por exemplo, Americana. É um tipo de demanda doméstica, constante, tá? População, quais são as etas que abastecem, índice de perdas, ou seja, todos esses dados eles são necessários para poder gerar informações para a simulação. Por exemplo, como que é calculada a demanda das cidades, né? É feito a população total, né? Multiplicado pelo índice de atendimento. Se é uma população que tem uma cidade que tem uma população rural muito grande, esse índice já não tende a ser 100%, e vezes o consumo per capita. E pode ser aplicada uma função sazonal. Cidades que são turísticas, né? Às vezes elas não têm o mesmo valor, a população flutua, né? Então podemos aplicar aqui um fator de sazonalidade. Bom, temos que cadastrar ETAs e ETs, né? Tem os índices de perda, e quanto que gera de carga, e as ETs. Também tem a parte do esgoto que não é coletado, que ele é coletado, mas não é tratado aqui. Então é aquele que não foi para ET. Ele foi coletado, mas acabou num corpo d'água. Ele só foi afastado. Então ele acaba caindo nesses trechos aqui da simulação. E o esgoto que não foi nem coletado, ele acaba sendo jogado nesses outros trechos. Então a ideia é que o esgoto que passa pela ET ele tem um tratamento, essas outras duas formas não tem. Eles são esgoto bruto que acaba chegando ao rio. Aqui temos as ETAs, né? Por exemplo, aqui, Americana, ele tem ETA 1 Americana, depois aqui, já para lembrar, ETA Praia Azul, né? Então, ETA 1 Americana, a gente pode digitar por aqui. ETA 1 Americana. Quando está verdinho é que ela está ativa, vermelhinho é que ela não está. Então, aqui tem outras características, capacidade de tratamento, fonte pode ser superficial ou subterrânea. O que ela vai captar primeiro? Primeiro ela vai captar água do rio ou do lençol, né? Nesse caso aqui a capacidade máxima de captação subterrânea é 0, poderia ser outro valor. Essa ETA não é abastecida por poço, no caso nem essa. E ela só tem um ponto de captação na bacia do Piracicaba. Poderia ter mais pontos. E ela atende somente um município, poderia atender mais também. No mesmo caso as ETs, por exemplo, acho que era Praia Azul. Ela tem uma capacidade máxima de tratamento. Superada essa capacidade, o esgoto também ele é lançado de maneira bruta. Tem esses índices de remoção para cada poluente, né? E, bom, aqui essa ETA ela lança nesse ponto, aqui no Rio Atibaia, lançamento total lá. E ela recolhe, né, recebe o esgoto de Americana. Bom, então aqui a gente já viu que tem alguns elementos: ET, ETA, município, demanda. Demandas são aquilo que não são municípios e nem são abastecidos por ETs. Por exemplo, aqui tem uma fábrica da Ajinomoto, no caso se localiza em Limeira,
está no Rio Jaguari, tem uma demanda de 0,3, retorna 80% para o rio, e aqui ela capta nesse ponto, no Jaguari, e lança, né? Aqui tem alguns padrões de lançamento para essa indústria, e ela lança no mesmo Rio Jaguari os 80%. Né? E aqui ela pode lançar numa rede de coleta, né? Então aí esse esgoto acabaria caindo em uma ET, ou se o município não possui ET, ele vai fazer parte daquele esgoto não tratado, coletado ou nem coletado. E aí temos outros exemplos. Esse aqui também é industrial. Essa estimativa aqui é uma estimativa de irrigação. Bom, a maioria aqui é industrial e de irrigação. Suzão, enfim. Tem também outro elemento que é o reservatório. Vou pegar aqui um exemplo, o reservatório de Cachoeira. Então, o reservatório de Cachoeira, ele tem um volume máximo, um volume que vai iniciar a simulação, qual que é o valor máximo a jusante, qual que é a mínima que esse reservatório tem que manter, enfim, qual que é o volume meta que eu quero manter esse reservatório durante uma simulação. Os usos do solo são para calcular a qualidade da água. Por exemplo, vou pegar aqui e ele entra dessa forma aqui. Então, nessa subbacia do Camanducaia, eu tenho esse tipo de uso do solo. Então, mais ou menos 0,38% aqui, uma área de 0,11 km². Uso do solo é campo, lavoura, enfim, outros usos do solo. Vamos pegar, por exemplo, Campinas, corpo d'água, a maior parte é campo, e área urbanizada aqui, por exemplo. Aqui, outro exemplo. Então, isso aqui ele vai gerar uma carga para compor a simulação. E aqui, por fim, as transposições. Aqui não podia faltar, porque tem o sistema Cantareira. Tem pelo menos duas transposições aqui dentro da Bacia Grande, do reservatório Jacareí para o Cachoeira e do Cachoeira para o Atibainha, que são o túnel 7 e o túnel 6. Esses outros exemplos aqui eles estão zerados, deve ser algum teste da empresa que foi contratada para fazer o plano de bacia. Né? Bom, vamos fechar aqui. E agora vamos simular para ver se o nosso cenário, né, ele está rodando. Bom, rodou com sucesso. Vou dar um OK. Então, posso alterar, né, editar aqueles dados, posso alterar a população do município. Então, a ideia é que num plano de bacia a gente gere bastante cenários, né? Então, acho que esse município vai crescer com esse percentual, ou não, esse município não vai crescer tanto, acho que a economia vai ser aquecida, então vai ter mais indústria, ou não, acho que vai ter menos indústria. Então, a gente pode especular sobre o futuro da bacia, né? E ter diferentes cenários para um decisor, né, poder escolher, né, o que ele quer implementar nessa bacia. Tanto atender o enquadramento, quanto atender índice de garantia de água, segurança hídrica, enfim, outros padrões. Bom, um dos resultados, né, é esse mapa. Então aqui, por exemplo, está a vazão média no exutório. Então aqui como cada vez mais a jusante, né, tem mais água, faz bastante sentido. Mas poderia ver aqui, por exemplo, a demanda, a DBO, né? Então a gente vê aqui, já começa aqui, bom, essa subbacia aqui, não quero ver por subbacia, quero ver por trecho. Posso ver por trecho também. Essa aqui, ó, esse trechinho do rio aqui, ele tá... vamos ver aqui outro tipo de mapa. Não sei porque no meu computador aqui o simplificado não está
Vou colocar esse colorido. Então aqui, ó, esse trechinho aqui perto de Santa Bárbara do Oeste, Americana, a coisa tá bem complicada aqui, segundo essa simulação. Bom, aqui também perto de Campinas, 60 de DBO num rio não é muito agradável. Bom, se a gente olhar aqui a cabeceira do Cantareiro, ó, 8 de DBO, 1, são valores bem mais aceitáveis aí para o padrão de abastecimento e para o enquadramento. Bom, vamos continuar explorando o resultado. Posso também colocar aqui, por exemplo, onde estão os maiores lançamentos. Então aqui, continua aqui na linha do rio a DBO, mas aqui ele coloca uma bolinha aqui, indicando então o maior lançamento está por aqui, né? Perto de Paulínia. Bom, eu posso compor o meu mapa aqui, meu mapa temático da forma que eu quiser. Onde eu vejo o resultado também é aqui no ver resultados. Ele só aparece depois que eu simulo, né? E eu consigo ver resultados de diferentes formas. E para cada elemento também. Bom, começando pela subbacia, vou escolher uma aqui. Como a gente escolheu vazão de referência, o resultado aqui ele vai ser um só, né? Por exemplo, essa bacia, ela, nesse cenário aqui que a gente simulou, que é 95, ela estaria passando 3, e assim a gente pode ver outras bacias, né? Isso tanto no gráfico quanto numa tabela, né? Então aqui a gente vê que o valor é sempre o mesmo. Poderia ver para a qualidade, da mesma forma, que tem todos os parâmetros simulados. Os valores de demanda. Posso ver por bacia, então nessa bacia aqui a gente vê que ele soma todas as demandas que são de irrigação, aqui no caso. Não tem nenhum valor de irrigação, mas poderia escolher outros tipos agregados. Mas quero ver valor por demanda mesmo. Aqui, por exemplo, no caso da Ginomoto, ela tinha necessidade de 0,338 aí, 338 litros por segundo e foi atendida. Vamos ver aqui no caso da Ambev, também foi atendida. Então, aqui vai mostrando, né? E se essa captação ela veio foi subterrânea, foi superficial, conforme a gente informou nos dados, né? Os dados simulados já mostram isso. Bom, vamos ver aqui por reservatório. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um reservatório. No caso de vazão de referência, o reservatório ele não é simulado também, porque o que importa são as vazões que o reservatório garante. Então, a gente vai ver melhor isso aqui quando a gente simular a série histórica. Transposição, a mesma coisa. Consigo ver perfil do rio. Por exemplo, quero ver o perfil do rio Atibaia. Vejo aqui que ele tem um certo perfil. Não quero ver tudo. Vou desligar alguns. Quero ver só o DDBO, como ele se comporta no rio. Então, o DDBO se comporta dessa forma. Então, aqui na cabeceira tinha pouco DBO e um OD aceitável. E a gente vai vendo aqui, ó, que nesse trecho do rio aqui foi o mais crítico, né? O DBO foi lá para cima, o OD foi quase zero. Para esse cenário aqui, esse trecho aqui seria o mais impactado. Hein? Consigo ver isso também numa tabela. Exportar essa tabela, copiar essa tabela, jogar no Excel e fazer conta por lá. Consigo ver os dados do município. Vamos pegar aqui a Americana, por exemplo. Qual foi a vazão fornecida para a Americana, quanto que ela demandou. Não teve déficit, por exemplo, na simulação. Teve as perdas na distribuição, né, que equivaleram aí a praticamente 200 litros por segundo, né, 0,2 metros cúbicos por segundo.
Teve esgoto tratado, que foi grande parte, mas também teve bastante esgoto que foi coletado e não foi tratado. E esgoto que nem foi coletado. E podemos ver isso para outros municípios. Campinas, no caso. Olambra. Essas informações estão todas aí. Posso também ver a informação por ETA ou por ET. Então, por exemplo, Amparo teve uma captação e toda retirada aqui desse trecho do rio Camanducaia. Vamos pegar aqui, por exemplo, Campinas. Essa aqui não captou nada. Nessa aqui ele teve toda a captação também nesse trecho do rio Atibaia. Assim por diante. Também posso ver a ET. A ET teve esse lançamento aqui nesse trecho também do rio Atibaia. E consigo ver aqui a qualidade do efluente que foi lançado. Né? Bom, acho que esse vídeo tenta explorar todos os elementos, né, e as formas que a gente consegue ver os resultados para o SSD do PCJ. Bom, dando continuidade ao exercício, a gente já viu os elementos da modelagem, então vamos para um exemplo prático aqui. Eu coloquei aqui em hidrografia para aparecer dessa forma. E vamos analisar aqui melhor esse rio Curumbataí, que tem a sigla de CRUM, CRU, e aí tem alguns números para cada subbacia aqui, para facilitar a nossa análise. Então vamos imaginar que bem aqui, ó, nesse ponto que eu estou com o mouse, vai se instalar uma indústria, pretende se instalar, né, uma indústria de papel e celulose, e a gente quer analisar se vai ter água ou não para ela nesse exemplo. Supondo que ela esteja aqui e capta a água dessa bacia CRUM 146, como que a gente cadastraria ela? Bom, vem aqui, vamos editar o cenário. Na aba demandas, vamos inserir uma. Então a demanda foi inserida com sucesso. No nome aqui vamos colocar papel e celulose. O tipo de demanda é industrial, no caso seria uma indústria, né? O município, Rio Claro. A bacia é o CRUM 146. Função sazonal vamos deixar constante. A demanda é de 2 metros cúbicos. E não tem índice de retorno. Ela vai ser uma demanda consultiva, não retorna nada. Também não vamos captar nada de água subterrânea. E aqui a gente tem que cadastrar, né, um ponto de captação, que vai ser a captação vai ser no próprio CRUM 146. E vamos deixar a distância zero da foz e a capacidade máxima de 2 metros cúbicos aqui. A gente tem que clicar em salvar aqui. Ele salva essa parte e salvar para salvar o resto. Bom, toda essa outra parte de baixo a gente não vai preencher agora porque não tem retorno, não vai importar muito. E vamos simular para ver o que acontece aí com a nossa demanda dessa indústria nova que quer se instalar na bacia. Bom, para ver os resultados dela, é só clicar aqui em ver o resultado. A gente vai na aba demanda. Só um pouquinho aqui que está abrindo. Então a gente vem aqui na aba de demandas. Aqui, ao invés de deixar subir bacia, a gente vem por demanda mesmo. Vamos digitar aqui papel e celulose, essa primeira aqui. E a gente vai ver os resultados aqui. Então, foi solicitado 2, foi fornecido 1,5. Então a gente tem um déficit aqui
de 0,442. Ou seja, por que aconteceu isso? Bom, a gente pode ver um pouco melhor aqui no mapa. Então, colocando a hidrografia de novo, aqui estava mais ou menos nossa indústria, a gente viu que esse trecho do rio aqui, para esse cenário daqui no Q710, né, não consegue fornecer, ele seca o rio e não tem água, né, para esse tipo de uso, né, para o uso industrial. O que isso significa? Que essa indústria aqui, nesse primeiro exercício, ficou sem água para esse cenário. No exemplo anterior, no exercício anterior, a gente instalou uma indústria aqui de papel e celulose e viu que ela não conseguiu ter todo o abastecimento. Bom, como a ideia nossa é gerar cenários, né? Então, como aqui a gente tem um cenário do exercício 1, vamos voltar aqui para a aba cenários e criar um outro cenário, só que ao invés de a gente se basear no curso, a gente vai se basear no nosso cenário do exercício 1 e vamos fazer o exercício 2. Observação. Indústria, papel e celulose. E vamos criar ele. Ele vai gerar um cenário idêntico ao que a gente já tinha feito, só que a ideia depois é poder, né, ter esse registro e conseguir comparar os resultados, né? Clicando aqui em cenário 2, bom, a gente viu que não... Vamos simular ele aqui para ver se ele está rodando tudo certinho. A gente viu que a nossa indústria que estava instalada aqui não conseguiu abastecer e acabou até secando esse trecho de rio. Então a demanda era de 2, conseguiu fornecer mais ou menos 1,5 m. Bom, algum engenheiro lá da indústria falou, pô, talvez a gente possa captar um pouco nesse braço do rio e um pouco nesse outro aqui, formador do rio Corumbataí, né? Faço 2 captações. Como que a gente faria isso na modelagem? Bom, então a gente já captou praticamente tudo no CRUM 146. A ideia seria também captar no CRUM 009. Então a gente vai vir aqui em editar. Vamos achar a nossa demanda aqui. Papel e celulose. E ela continua com uma demanda de 2, só que ao invés dela captar os 2, né, ter uma captação máxima de 2 no Corumbataí, vamos adicionar outra captação aqui no CRUM 009. E vamos falar que a gente pode captar até um nela e um nessa outra aqui. Vamos salvar aqui. E vamos rodar aqui para ver se isso solucionaria o nosso exemplo aqui, se passaria a ter água para essa indústria se ela tivesse 2 pontos de captação, um em cada subbacia. Terminada a simulação, vamos ver o resultado direto da demanda, né? Dessa demanda do papel e celulose. Bom, clicando aqui já em demanda direto, papel e celulose. Bom, agora a gente viu aqui que foi solicitado 2 e foi fornecido 2.
Ou seja, essa solução de captar nos dois braços do rio realmente funcionou. Bom, a ideia agora deixo para vocês comparar também o perfil do rio, né? Tanto captando só de um lado, primeiro sem captar nada, que seria o cenário que a gente usou de base, que nem tinha essa indústria. O primeiro exercício que a gente captou só em um braço do rio e tinha um déficit, e esse exercício agora que a gente captou nos dois lados do rio, né? Então, um dos possíveis resultados que a gente podia querer ver, né, entre um cenário e outro, além da captação, né, da viabilidade dessa indústria, é como ficou o rio, né? Então, um dos resultados que a gente pode ver seria o perfil. Então, eu conseguiria ver o perfil do rio Corumbataí, e aí para todos os parâmetros de qualidade da água e a vazão. Então, vou deixar para vocês compararem, né? Por exemplo, poderia comparar o oxigênio dissolvido, a vazão, né, para esse trecho do rio, com os outros cenários. E aí a gente pode pegar esses dados aqui, copiar os dados e comparar, por exemplo, numa planilha Excel em outro arquivo. Bom, fica aí a reflexão. Se essa indústria também, além de ser viável do ponto de vista dela, né, dela ter o abastecimento garantido, se para o meio ambiente, né, para os recursos hídricos, ela também mantém aí o perfil de vazões e de qualidade da água. Bom, pessoal, eu copiei e colei os dados do perfil aqui na planilha, só tentando que, dependendo do browser, quando copia e cola ele vem o ponto ao invés de vírgula, mas aí é só mudar aqui nas opções avançadas e trocar, né? Por esse momento a gente põe o ponto só para conseguir copiar e colar aqui de uma maneira mais rápida, não precisa ter que substituir. E aqui, só para ilustrar, fiz algumas comparações entre a base, né? Aqui então seria o comprimento do rio Corumbataí, né, e o perfil do rio, né? Então, com base na vazão, a gente vê aí que houve uma queda bem grande aí da vazão do rio, né, entre a base, né, o cinza, o primeiro exercício que a gente captava em um rio só e a indústria tinha déficit, e entre o segundo exercício que a indústria não teve déficit, mas compensação, o trecho do rio ficou com muito menos água, né, para esse cenário do que 710. E outro aqui de OD. E assim a gente poderia comparar outros parâmetros. A gente vê aqui que, como não tinha essa indústria ela só captou, não lançou, ela não diferenciou tanto o OD dela do cenário base, por exemplo, ou de um cenário de outro. O que diferenciou foi que ela diminuiu a vazão para diluição do trecho jusante, mas essa queda aqui no final não foi causada pela indústria em si e pelos lançamentos que já aconteciam mesmo. O SSD, como ele foi desenvolvido para ser uma ferramenta de planejamento, o ideal também é que a gente pensasse no futuro, na evolução das demandas como um todo, né? Então, para ilustrar, vamos imaginar que no futuro aí, né, a população dos municípios ali na bacia do Corumbataí, devido ao crescimento econômico, enfim, um cenário hipotético que ela triplique. E aí a gente vai pensar em utilizar as cidades no caso aí só do Corumbataí, para não precisar alterar para todos, né? Rio Claro e Piracicaba. Bom, para isso vamos criar o último cenário, né? Exercício 3, a gente vai se basear no 2
E aqui vamos pensar no futuro. Então, como que eu faço para representar isso na modelagem, né? Então, eu vou editar esse cenário 3, vou alterar os municípios. Então, vou procurar aqui Rio Claro e vou triplicar a população. Aqui tem 201 mil, ele vai para 603,45. Bom, já dando uma acelerada aqui, a gente sabe que se aumentar aqui sem aumentar o sistema que abastece, vai faltar água, né? Então o prefeito aí já adiantou algumas obras aí. Por exemplo, aqui a gente vai acrescentar 1 metro cúbico depois vocês podem testar sem essa evolução de obra, com essa evolução, mas nesse exemplo vamos acrescentar 1 metro cúbico aqui. E para acompanhar, né, então a gente tem que aumentar aqui na ETA Rio Claro. Então vamos procurar aqui ETA Rio Claro. Sistema 2, a gente também aumenta em 1 metro cúbico aqui. E a capacidade aqui também. Então a gente aumentou a capacidade de captação do rio, de tratamento da ET e de transferência para o município. O outro município que a gente vai aumentar seria o de Piracicaba. Então aqui a população 387 mil, a população vai para 1.163.000. Então vamos salvar aqui. E vou aumentar aqui a ETA do capim fino em 2 metros cúbicos. Salva aqui em cima. Vamos lá para ETA capim fino. E vamos aumentar aqui em 2. Aumentar em 2 aqui. Bom, então aqui ficou 4 para captação, 3,5 de tratamento na ETA, né? E aqui, bom, aqui eu só aumentei 1. Vamos aumentar mais 1 para ficar 2, aí fica igual 3,5 aqui, 3,5 na ETA e 4 da captação, que estava padrão. Bom, vamos salvar aqui e simular. Então, a ideia desse cenário é meio que tentar acompanhar o futuro aí, não só dimensionar para as demandas de hoje, mas também pensando nas demandas que os municípios estão crescendo, e a gente poderia fazer outras demandas também evoluir no tempo, né? Para ver o resultado se teve impacto na nossa demanda, né? Nossa demanda do papel e celulose. A gente vai avaliar agora. Cliquei em ver resultados e vou em demandas, demanda, papel e celulose. Opa, vi aqui que realmente impactou aqui. Então, e aí a gente poderia fazer todas as análises que a gente já fez, mas vamos supor que o grupo que investir nessa indústria aqui desse jeito não ficou tão atrativa, né? Mas tem outros tipos de análise, né, que a gente poderia fazer, que seria uma análise de série histórica. Aqui vamos fazer uma análise de série histórica
vamos usar 10 anos, que ela vai trazer um outro tipo de resultado que é não assim, deu falha ou não deu, mas ela possibilita a gente colocar isso um pouco mais estatisticamente, né? Quanto por cento do tempo essa falha ocorreu, né? Então vamos aqui simular esses 10 anos. A simulação de série histórica ela demora um tempinho a mais para simular, então tem que ter um pouquinho de paciência agora. O exemplo selecionado para o ano de 1950, com o período de 10 anos, ele não ficou legal porque não teve falha, né? Aí a gente acabou selecionando a partir dos anos 70. Bom, e aí, rodando a série histórica, iniciando no ano de 70, 10 anos, vamos ver o resultado para nossa demanda, né? Que tinha ocorrido uma falha. Então eu cliquei em ver resultados, vou nas demandas, posso querer ver o agrupado pela bacia, mas como nossa demanda específica, a gente consegue ver que no tempo ela variou. Teve meses que ela teve a demanda atendida completamente, teve meses que não, teve déficit, teve meses que ela nem não teve água, né, para ser abastecida. A gente pode colocar aqui como curva de permanência, vai organizar aqui as estatísticas. Então, mais ou menos aqui 76% do tempo essa demanda foi atendida, depois ela teve déficit. E aqui tem alguns outros indicadores, né? Números de meses que não foi atendida 27 e o maior período foi 6 meses. Então, 27 meses que não foi atendido e o período consecutivo, né, de 6 meses. Bom, pessoal, acho que era isso que a gente tinha para passar. O mesmo resultado que a gente viu para a demanda vale para os outros elementos. Por exemplo, aqui a gente poderia ver em Piracicaba. Em Piracicaba também teve, e na curva de permanência, consigo ver que Piracicaba para esse período também teve meses com déficit. Não teve déficit completo, mas aqui, a partir dos 86%, ela começa a apresentar algum tipo de déficit. Bom, é isso então. Obrigado. Até a próxima.